Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor abençoe a vida de todos nós. Agora, quando teremos a oportunidade de lermos a palavra, entender a sua explicação e recebermos também dela as devidas aplicações. Para este fim, eu peço aos irmãos que, por gentileza, Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, dando sequência à série de mensagens que estamos fazendo nesta epístola. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, nós leremos os versos 4 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, na Tua presença, pelos méritos do Teu Filho Jesus, nos achegamos para suplicar pela bênção de compreendermos a Tua palavra e por ela sermos tocados, compungidos, encorajados, fortalecidos, a fim de resistirmos toda e qualquer tribulação que se levantar contra nós. Que o Senhor assim capacite a cada um de nós, através da Tua santa palavra, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero começar esta mensagem compartilhando uma história que envolveu a vida de um menino de 8 anos de idade. Ele foi encarregado, juntamente com seu irmão, de acender o carvão em um forno na sua escola, no estado de Kansas, nos Estados Unidos. E, num certo dia, ocorreu uma forte explosão naquela escola, causada acidentalmente pelo seu irmão, que nessa explosão veio a óbito. Faleceu. Ele, no entanto, teve boa parte do seu corpo queimada, principalmente da cintura para baixo. As queimaduras foram muito profundas e ele foi retirado inconsciente daquela escola em chamas e levado para o hospital. Lá, depois de todo o estudo, de toda a avaliação do seu quadro de saúde, o médico disse para os pais que, para salvar a vida daquele menino, teria que amputar as suas pernas, e se não fizesse isto, ele poderia correr grande risco de vida. E se ele se recuperasse de uma forma milagrosa, ele jamais andaria. A família tomou uma decisão muito difícil e comunicou ao médico que não estava autorizada a amputação das pernas daquela criança. Então, o que aconteceu foi que aquele menino teve que ser submetido a muitos tratamentos, até que recebeu alta, foi para casa sem qualquer coordenação motora das suas pernas. A sua mãe, de uma forma perseverante, todos os dias massageava as pernas do seu filho. No entanto, aquele menino não tinha qualquer sensação das suas pernas. O tempo se passou e um dia ele pediu para que a sua mãe o levasse para o quintal. De cadeira de rodas, ele foi então até aquele lugar da casa, se jogou ao chão e se arrastou até a cerca. Ele, com muito esforço, se levantou e, agarrado na cerca, ele tentou sustentar as suas pernas.
Ele fez isto várias vezes, até que conseguiu um dia ficar em pé. E ele, segurando na cerca do quintal da sua casa, começou a exercitar, passando de uma cerca para outra, sustentando-se ali naquelas madeiras. As suas pernas começaram a se fortalecer. O que parecia impossível começou a acontecer, e ele começou a recuperar a movimentação das suas pernas. Ele passou a andar no quintal da sua casa, resolveu aumentar o nível de esforço físico, conseguiu ir para a faculdade andando, e à medida que o tempo foi passando, para encurtar a história, ele decidiu ir para a faculdade correndo e voltar correndo. Até que ele se inscreveu em um time de atletismo da sua faculdade, para participar de competições. E aquele menino, aquele jovem, que ninguém esperava que pudesse sobreviver, e que jamais, se sobrevivesse, voltaria a andar conforme a própria avaliação do médico. Ele bateu recorde mundial de velocidade em uma corrida de 1 milha no Madison Square Garden, nos Estados Unidos. Algo que não parecia possível. Esta é a história real de Glenn Cunningham, um atleta americano, campeão olímpico, conseguiu medalha de prata em 1936, se não me falha a memória, e foi recordista mundial de atletismo. Histórias como estas servem para nos ajudar a entender que os nossos sofrimentos, que as nossas lutas, as nossas tribulações, as nossas provações, e até mesmo o pessimismo que muitas pessoas impõem sobre nós, é passageiro. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, sobre a nossa leve e momentânea tribulação, que nem sequer pode ser comparada com o eterno peso de glória que nos está reservada. Isto mostra para nós, ensina cada um de nós, que embora as tribulações, provas e sofrimentos, aflições, prejuízos, incompreensões, injustiças, perseguições, privações, censuras, discriminações e tantas outras formas de sofrimentos na vida sejam inevitáveis, a história de Glenn Cunningham nos ensina também que com foco e determinação é possível superar dias sombrios na história da nossa vida. E é exatamente este o propósito de Pedro com a passagem que nós acabamos de ler na Escritura Sagrada. Pedro está aqui, escrevendo esta mensagem para a igreja, no intuito de encorajar a igreja, incentivar a igreja, com foco certo, com a direção certa, a perseverar na vida cristã, olhando para o objetivo final que é Cristo. Se observarmos bem, a partir do verso 13 do capítulo 1, até o verso 3 do capítulo 2 dessa epístola, Pedro, depois de ter exposto a obra da salvação, nos textos anteriores, ele está dizendo para a igreja que ela precisa ter 2 grandes objetivos, uma vez que os crentes já foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Os crentes devem buscar a santificação da sua vida, versos 13 ao verso 21, porque Deus é santo. Essa é a reação mais natural de crentes verdadeiros. Eles lutam contra o pecado, não se conformam com o pecado, eles se envergonham do pecado, eles pedem ajuda para se libertarem do pecado. Eles não suportam o pecado, porque eles sabem que o pecado, além de corromper profundamente a sua própria vida em todas as dimensões, o afasta da comunhão com o Senhor. Então, crentes verdadeiramente redimidos pelo sangue de Cristo, eles abandonam o pecado e recorrem à santificação de suas vidas, porque Deus é santo. A segunda exigência que Pedro expõe para a igreja nessa passagem, a partir do verso 22 até o verso 3 do capítulo 2, é que os crentes, eles precisam valorizar a comunhão cristã. Todos nós sabemos que quando as coisas apertam, sozinhos,
as provas e tribulações se tornam muito mais intensas e difíceis de serem administradas. Mas quando nós temos, pelo amor dos nossos irmãos, a sua companhia, as nossas cargas, uma vez divididas, elas se tornam mais administráveis, mais fáceis de serem carregadas. Eu ouvi agora, na semana passada, na sexta-feira, numa reunião que tivemos com a comissão de música da igreja, de um presbítero que disse que a alegria, quando compartilhada, ela se multiplica. Ela se multiplica. A minha alegria, ela contagia. Mas que a dor e a tristeza, quando compartilhada, ela não se multiplica, ela diminui. E essa é uma verdade da Escritura, quando olhamos para a realidade da igreja. A necessidade de estarmos juntos em tempos de tribulações. A necessidade de recorrermos aos nossos irmãos em busca de apoio, de consolo, de encorajamento. É por isso que Pedro diz no verso 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Porque esta é uma força poderosa que podemos contar na experiência da vida da igreja, que nos ajuda a passar por muitas tribulações. É pensando nisto que Pedro explica para nós, através dessa epístola, a necessidade de nos apegarmos em tempos difíceis. Ao invés de nos afastarmos dos nossos irmãos, ao invés de abandonarmos a igreja, ao invés de nos entregarmos ao medo, ao receio, à desconfiança, nós nos aproximamos cada vez mais dos nossos irmãos, pois precisamos uns dos outros. E a ilustração da necessidade de um bebê recém-nascido, que Pedro expõe para nós aqui no verso 2 e 3 do capítulo 2, mostra exatamente essa necessidade, essa dependência que todos nós temos, inclusive de crescermos em maturidade. É o que ele diz no final do verso 2, vos seja dado crescimento para a salvação. Uma vez que nós praticamos este amor verdadeiro uns pelos outros, e nos apoiamos mutuamente, o objetivo é que cresçamos. Então Pedro usa a ilustração de um bebê recém-nascido, mostrando a sua necessidade. Ele muda para uma outra ilustração, e nessa ilustração, a imagem que ele usa é da edificação de uma casa, que desde o seu fundamento cresce e se edifica, ou é edificada. A primeira vez que a palavra igreja aparece em todo o Novo Testamento está em Mateus capítulo 16, verso 18. E ali ela é descrita como um edifício que é construído pelo próprio Senhor Jesus. E nas palavras dele, nós lemos o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja que Jesus prometeu edificar sobre o fundamento da confissão que Pedro mesmo deu. E há 3 questões aqui que podemos destacar nesta argumentação de Pedro, verso 4 ao verso 10. Pedro está mostrando a necessidade de crescermos, de avançarmos, de perseverarmos em meio às provações e tribulações. E existem 3 causas principais. Primeira causa, verso 4, é que Cristo é o nosso fundamento. Ora, se Cristo é o nosso fundamento, então nós temos todas as condições necessárias para crescermos, mesmo sendo surpreendidos com as provas, com as tribulações que temos que enfrentar na vida. Segundo argumento dele, segunda causa que ele apresenta aqui, para nós perseverarmos de uma forma determinada, com um foco bem direcionado, é porque Cristo edifica a igreja como casa espiritual. Verso 5. E por fim, verso 6 ao verso 10, é porque Cristo é a pedra angular desta edificação. Essas questões foram muito importantes para os destinatários de Pedro, visto que eram forasteiros, eles não tinham residência fixa, e eles estavam passando ainda por muitas tribulações, por muitos sofrimentos, e era necessário que eles resgatassem as verdades
comunicadas por essa epístola, para que eles não desistissem pelo meio do caminho, mas que eles continuassem perseverando de forma determinada rumo ao crescimento da sua maturidade. O objetivo de Pedro foi de consolá-los e fortalecer neles a fé de que deveriam perseverar pela confiança em Cristo em meio aos sofrimentos. Nós vamos ver cada um desses pontos aqui, começando no verso 4, onde ele apresenta a primeira razão porque nós devemos perseverar, porque nós devemos de uma forma determinada insistir na vida cristã, mesmo sofrendo todas as tempestades que a vida nos impõe. Ele diz no verso 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Meus irmãos, nenhum edifício pode se sustentar sem um bom fundamento. É isso que Jesus diz em Lucas, capítulo 6, verso 48, numa parábola em que ele descreve que aquele que sai para edificar alguma coisa, antes ele tem que fazer os cálculos corretamente, fazer direitamente ou de forma correta todo o planejamento da edificação, para não começar uma obra e não poder terminar. É preciso estudar bem como você vai fundamentar a edificação, para que tudo que for construído sobre ela não esteja vulnerável a alguma ruína, a alguma queda. E neste fundamento, a igreja é construída em um fundamento. E que fundamento é este? Jesus disse a Pedro, que fez a confissão, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ora, que pedra é esta? Essa é uma discussão antiga na história da igreja. Por exemplo, os católicos romanos, eles afirmam que esta pedra seria o próprio Pedro, que seria o primeiro sucessor de uma geração de apóstolos, os quais estariam dirigindo a igreja no decorrer dos séculos. Então Pedro seria o primeiro de uma sucessão apostólica, e este estaria conduzindo a igreja com poderes excepcionais. Felizmente, graças a Deus, essa não foi a declaração de Jesus, e o próprio Pedro entendeu isto, pois lá no capítulo 16, no verso 16, Pedro mesmo afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, em face disso, disse: sobre esta pedra, ou sobre este fundamento, sobre este sólido fundamento, edificarei a minha igreja. Este é o fundamento sobre o qual Jesus afirmou que edificaria a sua igreja, e é nesse sentido que Pedro exorta os crentes aqui em meio às suas provações. Existe um fundamento da nossa fé, e este fundamento é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em meio às tempestades, nós só podemos encontrar segurança naquilo que é firme, como uma pedra firme e sólida. E Jesus não é apenas uma pedra de fundação. Disse Pedro aqui que Jesus é a pedra que vive, porque ele comunica vida a todos aqueles que nele edificam a sua confiança, a todos aqueles que estabelecem nele a sua confiança, a sua fé. Cristo é uma fonte de vida, e ele transmite vida a todos nós. No deserto da vida, quando todas as coisas estão indo de mal a pior, e parece que tudo está convergindo para nos trazer prejuízos e roubar a nossa paz, saber que Jesus é a fonte vivificadora da nossa vida é extremamente encorajador. Porque quando estamos abatidos, procurando a resignação, pensando em desistir, chegar a Cristo, recorrer a Cristo, é ter as nossas forças revigoradas, renovadas, o nosso ânimo renovado. É quando nós tiramos, expurgamos o medo e damos lugar ao nosso coração, a um encorajamento que não está em nós mesmos, mas a um encorajamento que está no próprio Filho de Deus. Os crentes precisavam disso. Os crentes para os quais Pedro está escrevendo precisavam disso, porque estavam passando por muitos sofrimentos. Essa é a razão de Pedro ter destacado a necessidade de se chegar a Cristo, conforme ele diz no início do verso 4. Ou seja, de perseverar na confiança em Cristo para a salvação. Nós podemos perder tudo, provas e tribulações,
às vezes nos tiram pessoas que nós amamos. Temos que enfrentar o luto. Provas, tribulações, muitas vezes tiram a nossa estabilidade financeira. E tiram mesmo. Provas, tribulações são poderosas para tirar de nós a nossa saúde. Provas, tribulações são poderosas para nos fazer chorar. Chorar, sem expectativa de que o motivo do choro passe. Essa é a dura realidade dos sofrimentos diante dos quais nós um dia temos que enfrentar. Esta é a realidade que nós temos que enfrentar. Mas, meus irmãos, a boa notícia é que nós podemos nos achegar a Jesus Cristo e ter as nossas forças renovadas. Você pode ter suas lágrimas enxugadas, você pode ter o seu fracasso convertido em motivação, você pode ter os seus sonhos, a sua alegria e a sua paz restabelecidas nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E mais do que qualquer restabelecimento de ordem em meio ao caos, é sabermos que a nossa salvação jamais pode ser perdida. É certo que todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, terá que enfrentar grandes lutas na nossa própria vida, na sua própria vida. Mas nunca perderemos a nossa salvação em Cristo Jesus, que é o maior presente que poderíamos receber. Enquanto as trevas têm o poder de tirar tudo o que este mundo pode nos oferecer, não tem um poder para tirar de nós o que Cristo nos deu na cruz, a nossa salvação. Parte B do verso 4 aqui, nós lemos o seguinte: rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Sabe por que Pedro está trazendo à memória a história de que Jesus foi rejeitado pelos homens? Ele traz aqui essa história para mostrar como Jesus, tendo sido rejeitado pelos homens, humilhado pelos homens, perseguido pelos homens, crucificado pelos homens, ele foi eleito e agraciado por Deus. Olhando para o testemunho de Jesus, somos todos encorajados. Aquele que foi humilhado, Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, pelo qual importa que todos confessem com seus lábios que Ele é o Senhor. Toda língua confesse que Ele é o Senhor, todo joelho se dobre diante dEle. Ele foi humilhado pelos homens, mas foi exaltado por Deus. Nós nos humilhamos diante da poderosa mão do Senhor, e Ele, tempo oportuno, há de nos exaltar. Se não nessa vida, com certeza, no dia do Senhor, nossas tristezas e as nossas tribulações darão lugar para sempre a um estado irreversível de paz e de alegria na presença de Deus e do seu Filho. Pedro fez este paralelo para mostrar que, embora nós sejamos tratados pelos incrédulos e idólatras com rejeição, com frias discriminações, com desprezo, perseguições, privações e humilhações públicas, nós temos um exemplo em Cristo Jesus, de que um dia tudo isso vai passar, e a nossa vida será marcada por uma outra realidade. É o que Pedro vai tratar de uma forma mais abrangente, a partir do verso 13 do capítulo 3, quando nós chegarmos lá. O ponto dessa passagem é que é melhor ser escolhido e agraciado por Deus como Jesus, enquanto rejeitado pelos homens, do que ser escolhido e agraciado pelos homens, enquanto rejeitados por Deus. Por isso Pedro traz a parte B do verso 4, a noção de que Jesus foi rejeitado pelos homens, porém eleito e agraciado pelo próprio Deus. A segunda causa, porque no meio das nossas imperfeições, lutas e tribulações, podemos perseverar com confiança, é porque Jesus está agindo no meio da igreja, está edificando a igreja para que seja casa espiritual. Ele está formando isto em mim, Ele está formando isto em você, Ele está formando esta realidade em todos nós.
No verso 5 ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Veja que Pedro começa com uma partícula também. Essa partícula na língua grega está adicionando à informação anterior uma nova informação. Ele disse antes: Jesus é a pedra que vive. Agora ele adiciona a esta informação uma outra informação: e vocês são pedras vivas. O que Pedro está nesta ilustração mostrando que Jesus é o fundamento, e sobre este fundamento todos os crentes são edificados, para formarem na coletividade deles o que Pedro chama de casa espiritual. Casa espiritual. É clara a intenção de Pedro aqui de destacar Jesus como um vivo fundamento sobre o qual os crentes são edificados, mantidos vivos e organizados como uma casa, cuja natureza é espiritual. Veja o que ele diz no verso 5: casa espiritual, para no sacerdócio santo oferecer sacrifícios espirituais agradáveis. A natureza da igreja é uma natureza espiritual. Essa analogia nos ajuda a entender três coisas. Primeiramente, a igreja é uma instituição humana e religiosa, mas muito mais do que isso, porque a sua natureza ela é espiritual, e portanto ela não pode ser avaliada meramente por relatórios numéricos. Tamanho do seu templo, ela não pode ser avaliada simplesmente com base nos cargos e nas promoções pessoais, nos salários, nos instrumentos de músicas. A igreja não pode ser avaliada apenas nesses termos. Muito mais do que isso, a igreja essencialmente precisa ser avaliada pela fé em Cristo, pela fidelidade no ensino bíblico, pela correta administração dos sacramentos, pela santidade e testemunho dos crentes no mundo. Esta é a avaliação primordial que sempre precisamos fazer da igreja, porque a igreja, muito mais do que uma instituição humana e religiosa, ela é de natureza espiritual. Segundo, é que a estrutura desta casa espiritual não é de alvenaria, não é de taipa, não é de madeira, não é de palha, mas de crentes sustentados pela fé em Cristo. Essa é a estrutura da igreja. A igreja não é este templo maravilhoso, bonito, edificado em 1940. A igreja é a coletividade de todos os redimidos, que professam o nome de Jesus Cristo, mesmo diante das hostilidades, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provações. A igreja é o conjunto de todos os crentes, que levantam a sua voz ousadamente, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor, e que não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Esta é a igreja verdadeira. Em terceiro lugar, estes crentes são como tijolos na mesma parede, pedras vivas, e isso justifica a necessidade do amor fraternal, de estarmos todos juntos, de não perdermos o prazer e a alegria de estarmos juntos na casa do Senhor, num lugar fisicamente edificado para a prestação de culto público, de socorrermos os nossos irmãos, de estarmos próximos deles, de orarmos por eles, por nos compadecermos e ajudarmos a vencer o pecado um do outro. A igreja é essa coletividade de pedras vivas, vivificadas pelo vivo fundamento que é Jesus Cristo. Tudo indica que Pedro tinha em mente a imagem do templo de Jerusalém, o qual representou a presença de Deus no mundo em um período da história. Contudo, aquele templo físico e provisório se tornou em ruínas pouco tempo depois da morte de Jesus, assim como ele mesmo profetizou. Entretanto, a igreja é retratada como o novo templo de Deus, conforme Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que Ele habita em vocês? A igreja é o novo templo de Deus, onde sacrifícios agradáveis
se espirituais e agradáveis, devem ser oferecidos a Deus. Os sacrifícios espirituais correspondem à natureza espiritual do sacerdócio santo, que Pedro descreve aqui no verso 5. Agora, não só o sumo sacerdote tem acesso ao santíssimo lugar, mas todos os que creem em Cristo e que são mediados pelo sumo sacerdote Jesus Cristo, todos estes agora têm livre acesso à presença de Deus. Por isso, sacrifícios espirituais aqui correspondem à natureza da própria igreja. E esse acesso é por intermédio de Jesus Cristo. Porque apesar das nossas boas intenções de oferecermos a Deus o melhor exercício dos nossos dons, a melhor confissão e a mais sincera confissão, ainda assim somos seres imperfeitos. E as nossas faltas e as nossas imperfeições são completamente supridas pelo sumo sacerdote Jesus Cristo. Não foi em vão que Pedro disse: sacrifícios agradáveis a Deus por intermédio. Nós precisamos de um mediador. Deus tem uma aliança com o seu povo, e nós só entramos em aliança com Ele por meio de Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós. Também os sacrifícios não são mais de animais, mas são espirituais, mediados por Jesus. Então, que sacrifícios são esses que nós como igreja podemos oferecer a Deus? Há alguns exemplos nas Escrituras. No Salmo 141, verso 2, em Apocalipse 5, verso 8, nós lemos que as nossas orações são um tipo de sacrifício. Louvor também é outro tipo de sacrifício, conforme lemos no livro dos Salmos 50, verso 14, verso 23, Hebreus capítulo 13, verso 15. Quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos oferecendo a Deus o nosso sacrifício. No capítulo 12, verso 1 de Romanos, Paulo diz que uma vez que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, nós podemos oferecer o nosso culto racional, que é um sacrifício que estamos oferecendo a Deus também. Isso significa viver uma vida trilhada pela integridade de fé e de conduta. E quando nós vivemos em conformidade com a fé que professamos com os nossos lábios em Cristo, nós estamos oferecendo a Deus pela nossa vida, não apenas pelas nossas palavras, o nosso sacrifício ao Senhor. Davi diz no Salmo 51, verso 7, que um coração humilde e quebrantado na presença de Deus é também um outro tipo de sacrifício que nós oferecemos ao Senhor. Veja que os sacrifícios não são mais por derramamento de sangue. Agora, os sacrifícios que nós oferecemos já na presença de Deus são e serão os mesmos que ofereceremos por toda a eternidade na presença do Pai e do Filho. O crente só resiste às provações da vida terrena se for edificado sobre a pedra que vive. Por isso Pedro disse no verso 4, para aproximar dela. Ou seja, se na pressão precisarmos abrir mão de alguma coisa, nós poderemos abrir mão de tudo. E mesmo que não abramos mão das coisas que nós valorizamos, quando a tribulação ela rouba de nós, sem nos consultar ou pedir permissão, aquilo que nós amamos, nós nunca, mesmo debaixo de densas trevas, nós nunca, jamais devemos negar a nossa fé em Jesus e a responsabilidade que essa fé exige de todos nós. O último argumento que nós encontramos aqui, apresentado por Pedro, para que os crentes peregrinos, forasteiros, perseverassem na fé em meio àquelas provações, é porque Cristo Jesus é a pedra angular desta edificação. E ele começa fazendo aqui a citação de duas passagens do Antigo Testamento, mostrando o cumprimento profético em Cristo Jesus desta afirmação. Veja como ele começa o verso 6. Por isso está na Escritura. E aí ele cita Isaías 28, 16 e Salmo 118, verso 22, para enfatizar que Jesus não é apenas o fundamento da igreja, ele é também o prumo que corrige a posição do edifício. Ele é a pedra angular. Ele não é apenas o fundamento, ele é também a pedra angular usada para alinhar, corrigir todas as partes deste edifício. Antigamente não havia equipamentos de laser, telêmetros,
sistemas CAD ou outras tecnologias. Haviam, na verdade, métodos mais rudimentares para construir um edifício de uma maneira correta. E a pedra angular era o ponto de partida para todos os edifícios acima da fundação. Sua função era nivelar e alinhar com precisão todo o edifício. E Jesus é apresentado, segundo a profecia, confirmada pelo apóstolo Pedro, como a pedra angular da igreja, que está sendo edificada por Ele mesmo. E, portanto, Ele deve ser o nosso padrão de medida e alinhamento de todas as nossas experiências, inclusive nos sofrimentos, algo que Pedro vai tratar mais profundamente nos capítulos 3 e capítulo 4 dessa epístola. Mas antes, Pedro adianta que Deus já tem um projeto para a vida da igreja. É o que ele vai expor, especialmente a partir do verso 9. E esse projeto, ele tem contornos claros. Esse projeto, ele tem detalhes muito claros. Por exemplo, qual é a identidade da igreja? A igreja é uma raça eleita. Assim como ele mesmo disse no verso 2 do capítulo 1, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ainda no capítulo 1, nós lemos no verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. A identidade da igreja é que a igreja, ela é uma raça eleita, segundo a presciência de Deus, e nos seus atos soberanos em Cristo Jesus, Ele garantiu que a minha identidade e a sua identidade formasse o que Pedro chama de raça eleita. Qual é a função dessa raça eleita? É o sacerdócio real. O sacerdócio era aquele que servia na presença de Deus. Essa é a função da igreja, de servir a Deus, de cultuar a Deus, de rogar na presença de Deus, de oferecer cânticos de louvor na presença de Deus. Meus irmãos, podemos fazer muitas coisas no meio da semana, mas nada se compara a uma vida consagrada ao Senhor, que atribui a Ele todo o louvor e toda a glória em todas as ações, especialmente quando o povo se reúne, congregando juntos para oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais agradáveis. Essa é a função de todos nós, sacerdócio real. Qual que é a nossa posição em relação ao mundo todo? Nós somos uma nação santa, enquanto as nações e os dominadores dos povos, se esquecendo de Deus, cometem perversidades, iniquidades e impiedades no mundo todo. A igreja tem uma posição, distinta. Ela é uma nação santa. É uma nação santa, maculada pelo pecado, mas justificada pelo sangue de Jesus. Qual é a sua condição? É povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados das trevas para a luz. E uma vez transformados na nossa natureza, nós agora temos um propósito designado pelo próprio Deus, de nas trevas fazermos brilhar a luz da salvação, de maneira que os homens, olhando para as nossas boas obras, glorifiquem a Deus que está nos céus, conforme Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versos 16 e verso 17. Quero terminar trazendo apenas uma única reflexão para todos nós, em face de tudo que nós vimos aqui. É clara a ênfase que Pedro deu a Jesus como refúgio e segurança para a igreja, no meio das suas provações. Ele é a pedra de fundação, ele é a fonte de vida de cada crente, e ele é o nivelador dos valores e condutas de todos, o que será tratado mais especificamente a partir do capítulo 3. E o motivo dessas afirmações foi demonstrar que a segurança da nossa salvação não está nas inconstantes experiências que nos cercam, nem mesmo na condição de sermos aprovados pelos homens, pela sociedade,
mas na confiança que precisamos ter na pessoa e suficiente obra de Jesus Cristo em nosso lugar. Esta é a segurança que temos no meio das nossas provas. E se nós tirarmos a nossa atenção de Jesus, se nós desviarmos a nossa confiança em Cristo Jesus, meus irmãos, uma unha quebrada já vai ser suficiente para fazermos um grande escândalo. Mas quando nós confiamos em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, ainda que o sofrimento e a prova sejam capazes de nos fazer chorar profundamente, nós nunca vamos perder a nossa esperança, porque a nossa esperança não está limitada às coisas dessa vida. E se fosse assim, seríamos os mais infelizes de todos os homens, mesmo participando assiduamente dos cultos públicos. A nossa esperança está na bendita pessoa de Jesus Cristo e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Nada se compara aos benefícios que Ele conquistou na cruz para com seus eleitos. As trevas podem invadir a nossa vida e a nossa história, pode invadir a nossa casa e nos fazer entristecer, mas elas não têm o poder de tirar de nós o que Cristo conquistou na cruz. Também no direcionamento que o próprio Jesus nos dá por seu testemunho, para dirigirmos as nossas palavras e as nossas condutas no relacionamento com as autoridades civis, patrões e colaboradores no ambiente profissional e especialmente para com o nosso cônjuge, algo que Pedro vai enfatizar no capítulo 3. Jesus é essa pedra angular, esse prumo que vai nivelar a nossa vida, que vai corrigir a nossa conduta, a nossa fé, as nossas palavras, para com as responsabilidades sociais que nós temos neste mundo. Por mais que os sofrimentos se intensificam, a nossa esperança e consolo está sempre em recorrermos a Jesus, a pedra vivificante que nos encoraja a resistir às tempestades. O autor do livro de Hebreus diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Chegando-nos diante do Senhor, nós somos contemplados pela misericórdia por causa dos pecados que cometemos no passado. Mas também nós encontramos graça, porque nenhum dos benefícios do Senhor que Ele nos oferece, nós merecemos. Ou seja, recorrermos a Cristo é o mais excelente projeto de vida que eu e você podemos estabelecer na história da nossa própria vida. Infelizmente, em meio aos sofrimentos, alguns se esquecem do Senhor, até blasfemam o seu nome e se afastam da comunhão com Ele, deixando inclusive de congregar para participar de cultos públicos. Contudo, essa palavra que lemos e explicamos encoraja todos nós a se achegar a Cristo, pois não há outra alternativa para recuperarmos as nossas forças e de perseverarmos. Embora Cristo seja rejeitado por alguns, isso não diminui a sua divindade e não anula o seu grande sacrifício. Ele foi escolhido e aprovado por Deus Pai, tendo cumprido a missão de nos justificar na cruz do Calvário, sendo ressuscitado dos mortos e subido à destra de Deus, de onde unicamente intercede por todos nós. Não somos intercedidos por santos, homens que são venerados, canonizados. Não somos intercedidos por Maria. Nós não temos nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, e Ele intercede por nós à destra de Deus Pai. Precisamos confiar nele para resistirmos os dias sombrios que pressionam a nossa alma, que roubam a nossa paz, enfraquecem a nossa fé, confundem a nossa identidade, desviam o foco da nossa missão no mundo e nos afastam da comunhão com a igreja, na qual podemos oferecer àquele que unicamente é digno de receber sacrifícios agradáveis por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe mediante a instrução da sua palavra, nesses dias que são tão maus, tão difíceis, e quem sabe, amanhã tenhamos que enfrentar dias difíceis,
que nos lembremos que Jesus é a pedra do fundamento, que Ele está edificando em nós casa espiritual, e nessa obra Ele nos assiste como pedra angular, para a glória dEle. Vamos orar?